E mais de 6 anos já se passaram desde que ocorreu a facada em Bolsonaro. Adélio Bispo, preso. Defensoria Pública da União, que representa o agressor, já não sabe mais o que fazer. Gostaria que ele fosse para uma unidade hospitalar e até o momento não foi para Minas Gerais. Adélio Bispo continua no presídio de segurança máxima de Campo Grande. E muitos mistérios ainda circulam em volta desse caso. Você que me acompanha, você acha que teve um mandante para Adélio Bispo ou ele agiu pelo seu transtorno psiquiátrico? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, pois a Justiça determinou a transferência de Adélio Bispo em 22 de fevereiro de 2024, saiu em toda a imprensa. O Judiciário tinha 60 dias e prescreveu, mas o nosso jornalista, o Tiago Paregiani, fez um levantamento importantíssimo que você não pode perder por nada agora, tá? Me diz aí de onde você nos acompanha, você já se inscreve também aqui no canal, deixa um like, um gostei, para que o vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, viu? Não deixe de fazer a sua participação nos comentários agora. E vamos ver todas as novidades sobre este caso, Adélio Bispo de Oliveira, o autor da facada fatídica em Jair Messias Bolsonaro. Olá, o Adélio Bispo, o caso Adélio Bispo tem uma tese, tem um documentário rolando, inclusive o Joaquim de Carvalho, que a gente trouxe, é o autor desse documentário, que é uma fakeada... Confesso. Não assistiu? Uma fakeada no coração do Brasil. Está de onde? Tudo que eu Está disponível? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá, qual canal? Nós vamos assistir. Hã? Qual canal do YouTube? Canal 247. Se somar 247 dá 13. Ah, é aquele canal de esquerda? É 247, falaram que somando dá 13. Exatamente. Né? Aí tá lá. Mas aí eu trouxe o Joaquim, e a parte que mais me intrigou, Pavivi, e eu falei para você em off isso, é para a gente apurar, né? Vamos ver o trecho do vídeo que ele mostra que o Bolsonaro já tinha um problema na barriga. Mas deixa eu contar uma coisa, não tem a tecla nem 2, nem 4, nem 7 no meu computador, então eu vou ter que ver por aqui. Vamos ver o trechinho que o Joaquim levanta, que essa facada, na verdade, não pode não ter acontecido, a tese deles é essa, e que o Bolsonaro já tinha um problema na barriga, não se sabe qual, e a gente está aqui para isso. Não se sabe qual, é maravilhoso, parabéns. Não se sabe qual, é sensacional. Puta qualidade de jornalismo, vamos lá. Vamos ver o Bolsonaro falando que tem um problema no estômago. E o Pavivi está aqui comigo para a gente correr atrás dessa verdade. Pavinato tem bons contatos e a gente vai descobrir qual era o problema que o Bolsonaro tinha nessa ocasião aqui. Vamos lá. Ele toma 2 remédios, tá? Que ele já estava tomando um deles para o estômago mesmo, tá? Porque você percebe que tem um antiácido, alguma coisa assim, para o estômago. Ele toma e até brinca com um fotógrafo, ela direto a ele diz assim: olha, não é Viagra não, era um outro medicamento, não se sabe para que era o medicamento, e ele toma. Interessante, isso não é um detalhe sem importância, porque o Bolsonaro efetivamente tinha tido manifestado a doença anteriormente. Num congresso evangélico lá em Santa Catarina, Gideões, o pastor diz lá que quem quer receber oração para cura, tem algum problema no estômago, então que ele faria uma oração. E o Bolsonaro fica de pé, a Michele coloca a mão exatamente onde foi a facada, tem uma outra pessoa, 5 meses que seja um pastor também, coloca também a mão e eles fazem ali aquela oração. E há notícia de que o Bolsonaro, numa viagem a Cascavel, uma viagem de campanha, ele passou mal e teve que ir para o hospital. Isso antes, pouco tempo antes, de alguns meses antes do episódio da facada. Vamos lá. Em primeiro lugar. Então, isso foi o que me chamou a atenção. De tudo que eu assisti, eu falei, realmente, isso é uma ponta sem amarrar. O que o Bolsonaro tinha, você sabe? Não sei, mas nós podemos perguntar. Vamos apurar. Vamos ao seguinte, primeiro. Se tomar Enotabs, mostra que você tem um problema no estômago, vamos combinar aqui que tomar Eno, então, nós vamos notar que quase 90% da população brasileira adulta já tem uma facada no estômago. Porque aquilo é Eno.
É eno. Depois, se isso é um documentário, quem estava falando é um jornalista, ele foi atrás do laudo? Em primeiro lugar. Esse laudo do Bolsonaro ninguém tem. Mas ele foi atrás. O que sabem é que ele foi operado por um oncologista. A cirurgia dele foi feita por um oncologista, é o que eles falam no documentário. Então, mas eles falam... Eles sugerem que o Bolsonaro tinha um câncer. Mas eles não dão o nome do médico. Por que não dá o nome do médico? Então isso não é jornalismo. Que eu já vi oncologista na minha vida. Porque quando você vê alguma coisa estranha no exame, você vai ver um oncologista para fazer uma biópsia para ver se é câncer ou não. Não é porque eu fui a um oncologista que eu tenho um problema. Eu quero saber se eu tenho um problema. Então eu posso ir no oncologista, posso ir no infectologista. Eu vou ao infectologista levar exames todo mês. Por quê? Porque eu tenho HIV? Não, para justamente não ter. Ah, ele foi ao infectologista, ele tem AIDS. Não, eu vou ao infectologista porque eu faço exames regulares de 6 em 6 meses para justamente não ter uma DST. Se eu faço um exame, por exemplo, quando você está no círculo de poder, em Brasília, uma das doenças mais comuns em políticos é úlcera no estômago. Quando se tem uma úlcera estomacal, eu não sei, você deve ter convívio com muita agenda política, mas eu trabalho com políticos desde 2007. Eu era advogado de político. Então, eu frequento Brasília, os altos escalões do poder, como advogado, desde 2007. Um dos problemas mais comuns em políticos é úlcera estomacal. Úlcera estomacal. Agora, se você tem uma úlcera estomacal que não cessa, qual é a recomendação do seu gastro? Vamos fazer um exame oncológico. Agora, que para isso ser um documentário, ele precisava apontar o nome do médico. Ah, Pavinato, mas tem a relação de sigilo médico-paciente. Eu não estou dizendo para dizer o que o oncologista falou, mas para apontar quem foi o oncologista que ele foi. Ué, se o oncologista não quis responder, não quis. Eles tentaram contato com o Bolsonaro para perguntar sobre isso? Essa é uma pergunta. Porque quando você faz o documentário de alguém vivo, a primeira coisa que você faz é mandar um rol de perguntas para essa pessoa. Isso não aparece. Então ele pega a imagem dele tomando eno, depois ele joga para um culto evangélico em que a esposa, a Michele Bolsonaro, está pondo a mão no estômago dele, e depois ele passa para que o Bolsonaro, uma notícia do portal Terra, que é consorciado ao lulismo, dizendo que ele foi a um oncologista. Mas tudo bem, foi um oncologista. E daí? Quem é o oncologista? Ele procurou saber? Agora, nós não podemos fazer o trabalho de investigação de quem fez o documentário. Porque eles estão ganhando dinheiro. O portal 247 é um dos portais que mais ganham dinheiro do governo federal. Está lá, no portal da transparência. O portal 247 ganha uma fortuna do governo Lula. Eu vou fazer o trabalho investigativo para eles. Se eles me repassarem metade, eu faço. Se eles me repassarem metade, eu faço. Agora, de graça, não, ainda mais para a gente que está ganhando dinheiro do governo. Aí fica a pergunta, que eles têm que me responder. Mandaram as perguntas para o Bolsonaro, ele não respondeu, não quis responder, respondeu ou vocês não mandaram? Segundo o que eu apurei, mandaram e ele não respondeu. Eles mandaram o e-mail, colocaram um e-mail no documentário? Mandaram, não falaram o jeito que mandou. Eu imagino que sim, jornalista formaliza, né? Eles deveriam colocar no documentário o documentinho, olha, em tal data mandamos este e-mail, mas nunca foi respondido. Como a Globo sempre fez. A Globo faz direito essas coisas.
Eles põem lá a cartinha, eles põem o ofício, eles põem a nota com data, com endereço, com comprovante de entrega e diz que não respondeu. Quando eles ligam, eles falam, nós ligamos e as ligações não foram atendidas. Agora, pelo menos esse trecho que você me passou, nós temos um senhor que mostra 3 fatos de domínio público, que estão na internet. Um, ele tomando eno, outro, ele numa... Se eu te contar que eu tenho refluxo e amanhã eu levar uma facada, vão falar que eu já tinha problema por causa do meu refluxo? Bolsonaro não é nenhum garotão, apesar de ser aquele néctar, como ele gosta de dizer. Ele fala, eu acho engraçado. Mas ele tem idade. E você sabe que depois dos 40, meu filho, refluxo é uma coisa que fode a vida do cristão. E várias notícias falsas circulam pela internet. É falso que Adélio Bispo tenha feito um novo depoimento incriminando o PT, ou até mesmo que a maçonaria tenha entrado em contato direto com Adélio Bispo de Oliveira. Neste momento, dentro do presídio, Adélio procura se isolar. Claramente não se envolve com os demais presos, com medo de uma retaliação. Mas esse caso ainda está longe do fim. Muitos pequenos detalhes precisam ser fechados, como o Tiago Paregiani e os jornalistas têm comentado aqui no nosso documentário. Eu quero saber a tua opinião a partir de agora. Você acha que o Adélio Bispo ele está num ambiente seguro dentro do presídio de segurança máxima de Campo Grande? Sim ou não? Eu acredito que sim. A equipe é capacitada, o local é ótimo, mas não é uma unidade psiquiátrica, isso temos que concordar. Coloque a sua opinião e vem participar do debate conosco. Eu sou o professor Alexandre, editor investigativo, e foi mais um capítulo da novela chamada Adélio